queridos alunos do terceiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e ao longo da nossa aula vamos aprender novas questões, geográficas. A gente tem como tema da aula de hoje um tema assim, tranquilo que eu digo em termos de que todo mundo vai conhecer um pouco. Vai ter algo a palpitar sobre, mas que causa grandes problemas para a nossa sociedade. Vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Então, temos o lixo nas cidades e o impacto ambiental e social que esse lixo vai gerar. Nosso número da aula de hoje é a aula de número 109. Já ia dizer 190, aula 109, a aula de hoje. Então, o tema do lixo, ele é muito importante para a nossa sociedade porque ele acaba virando um problema. Quanto maior a nossa população, maior é a quantidade de resíduos, de rejeitos, de lixo que a gente acaba gerando. Então, por mais que a gente aplique algumas que a gente vai ver ao longo da aula de hoje, algumas técnicas para separação, para reciclagem, para reutilização do lixo, ainda assim a nossa sociedade acaba gerando uma enorme quantidade de resíduos. E esse resíduo, se não for corretamente descartado, ele vai gerar inúmeros impactos ambientais. E é isso que a gente vai verificar ao longo da aula de hoje, Até aqui pela imagem que a gente vai verificar a coleta seletiva, o lixo sendo recolhido para ser despejado, no aterro sanitário ou até no lixão. Será que aterro sanitário e lixão é a mesma coisa? E esses são os temas que a gente vai verificar ao longo da nossa aula de hoje. Então, iniciando pelo primeiro tema que vai trazer para a gente a importância da questão ambiental. Então, o descarte do lixo vai ser importante. Como ocorre esse descarte para não gerar tantos impactos ambientais? Quando a gente fala de questão ambiental, a gente tem que lembrar do que é o meio ambiente. Vocês ainda lembram o que é o meio ambiente? Então, o meio ambiente ele vai englobar todos os elementos vivos e os não vivos. Então, os seres vivos e os seres não vivos. E que estão relacionados com a vida na Terra. Ou seja, é tudo aquilo que nos cerca, como a água, como o solo, a vegetação. Então, no meio ambiente vai envolver todas as dimensões que tornam a vida das pessoas mais saudável e equilibrada. Então, quanto melhor a qualidade do ar, mais saudável é aquela população. Quanto menor a qualidade do ar, a poluição, que a gente pode dizer dos carros, a poluição que é produzida pelas indústrias, isso vai interferir na qualidade do ar. E também a quantidade de lixo que é jogada na cidade. É grande, é pouca, aquela população ela consegue descartar corretamente, há uma coleta de lixo adequada, há os coletores de lixo que também, e os varredores de rua que também fazem o seu trabalho e a população auxilia, porque é muito comum a gente ver alguém limpando a rua e outra pessoa ao mesmo tempo sujando aquele mesmo espaço, Então isso vai nos envolver diretamente, porque vai interferir quando o lixo não é corretamente descartado, ele acaba, por exemplo, aqui na nossa cidade, que a gente tem um clima muito chuvoso, aí a água vai levando o lixo, os rejeitos, vai entupindo os bueiros, vai formando vai entupindo os bueiros, então vai formando aquela água presa que não pode escoar porque o bueiro está entupido. Se o teu lixo tu joga num terreno baldio, aquele terreno baldio vai interferir até na tua qualidade de vida, porque geralmente é próximo das residências. Então atrai animais peçonhentos, o cheiro extremamente desagradável e a própria poluição do solo que vai ocorrer naquele lugar, porque aquele lixo e decomposto, ele gera diversos resíduos que vai contaminar o solo, que vai contaminar a água, e a gente vai verificar mais para frente. Então, a utilização e a infraestrutura correta, ela vai fazer com que as cidades, sejam tenham melhor ou pior qualidade, como a gente pode ver na imagem que compara duas cidades, a cidade de Porto Alegre e a cidade de Manaus. Então, olha só, e comparando as duas, a gente tem aí uma qualidade, em questão a qualidade de vida. Numa rua arborizada lá na cidade de Porto Alegre, a gente vai ter sombra, vai ter um clima mais ameno nessa cidade. Não é só, professora, mas a cidade de Porto Alegre está localizada num lugar de clima subtropical. É claro que o clima lá vai ser mais ameno. Mas será que se tivesse igualmente uma rua arborizada
arborizada na cidade de Manaus, que é a cidade ao lado, não seria também um clima mais agradável? Não vamos dizer que nosso clima equatorial vai ser temperaturas super baixas, não, mas seria mais agradável. Tanto é que quando está muito calor e está o sol forte, o que a gente procura? Um lugar para se abrigar, né, e se refrescar um pouco. Ah, mas eu vou para o ar-condicionado, mas o que esse ar-condicionado gera de poluição? Então, se eu estou na rua, aí a gente está numa parada de ônibus, a gente procura um lugar para se abrigar do sol. Geralmente as nossas paradas de ônibus não são grandes e não nos protegem tanto do sol. E é extremamente quente nas nossas ruas. Por quê? Porque não há arborização. Tá bom? Então aí fica essa comparação também na questão do meio ambiente. Quanto melhor é tratada a natureza, melhor é o reflexo para o nosso meio ambiente, então melhor é a nossa qualidade de vida. Certinho? Então agora a gente vai entrar na questão realmente do lixo, desse descarte. Como eu falei para vocês, quanto maior a população de determinado lugar, maior é a quantidade de lixo gerado. E ainda tem as classes que conseguem gerar mais e menos lixo. Por exemplo, as classes sociais com maior poder aquisitivo, ou seja, com maior poder de compra, elas acabam comprando, consumindo muito mais e, por consequência, produzindo muito mais lixo. As classes que possuem menos poder aquisitivo, ou seja, um menor poder de compra, não conseguem ter um poder de compra maior. Então, elas compram, por consequência, muito menos. Então, a quantidade de lixo gerado por eles é menor. Mas a gente vai ter aí uma questão de que, geralmente, as áreas de poder aquisitivo mais elevado possuem uma coleta de lixo mais constante, né? E o descarte acaba ocorrendo em lugares mais adequados. O descarte ali da primeira população, porque para onde é que vai esse lixo que o coletor pega, joga? É para um lugar adequado? Então, aquela cidade está coletando aquele lixo e também despejando no lugar correto, num aterro sanitário todo trabalhado para ter os resíduos não poluindo o meio ambiente? Então, a gente vai verificar isso agora. Que o lixo nada mais é, né, para a gente saber o que é o lixo, são os resíduos produzidos pelas indústrias, pelos escritórios, por hospitais, por restaurantes, ou seja, tudo que envolve o homem acaba produzindo lixo de alguma forma. E aí um dado muito importante, né, aí a gente vai dizer que cada brasileiro, ou seja, cada morador do Brasil produz em média cerca de 220 quilos de lixo por ano. Olha a quantidade de lixo que a gente produz. Não é só tu que produz 220, é toda a tua casa, cada um da tua casa produz 220. Então, dependendo da quantidade de pessoas que moram na tua casa, a tua família pode produzir até 1 tonelada de lixo por ano. E esse lixo produz um determinado, como é que eu vou chamar, líquido, muito maléfico para o meio ambiente, que é o chorume. O chorume, ele é um líquido de cor escura e um cheiro extremamente desagradável. E o que acontece com isso? Já parou, esqueceu de jogar o lixo na tua casa e deixou ele ali durante alguns dias? E aí, quando tu foi levantar o saco de lixo, escorreu aquele líquido fedorento, né, viscoso, aquilo é o chorume. Agora tu imagina milhares de sacos de lixo produzindo aquele líquido. E aquele líquido é extremamente nocivo, porque ele vai contaminar o solo não vai ser mais um solo bom, ele vai contaminar a água se tiver um lençol freático por perto. Então, se você descartar o lixo num terreno baldio perto da tua casa, e aqui na cidade de Manaus, a grande maioria utiliza poços artesianos, talvez o teu poço artesiano acabe sendo, né, contaminado porque tem um terreno baldio onde a população joga o lixo. Então, olha só como é complicada a situação do descarte do lixo. Então, para isso, entender um pouquinho melhor do que é o chorume, como ele traz consequências para a nossa sociedade, a gente vai assistir um curto vídeo de uma entrevista de uma professora bióloga que vai trazer aí os malefícios do chorume para a nossa sociedade. Olá, estamos começando mais um Semeando Talk Show e hoje nós temos a presença da professora de Biologia, Manuela, que vai comentar para a gente sobre os prejuízos causados pelo chorume. Então, professora, o chorume é um problema, né? É sim, Bárbara. O chorume, ele é um problema ambiental muito grande para nós.
Principalmente porque o chorume ele é um material líquido, né, formado pela decomposição de matéria orgânica. E por ele ser líquido, ele facilmente atinge rios, lagos por meio das chuvas. Ele também contamina o solo do local onde ele está e também pode infiltrar nesse solo e contaminar o lençol freático, né, que é aquela camada de água que nós temos debaixo da terra. Então ele contamina aí as águas subterrâneas, as águas superficiais e também o solo. E a gente sabe o quanto que o solo é importante para nós por conta da produção de alimentos. E para os seres humanos, professor, o chorume traz algum prejuízo? Traz sim. Infelizmente traz tanto no contato direto, principalmente para as pessoas que trabalham próximo a lixões ou nos próprios lixões, no caso dos catadores de lixo, né, que por ele ter essa matéria orgânica em decomposição, pode conter fezes de animais com parasitas e entrar em contato com esse parasita pode adquirir uma parasitose intestinal, enfim. Além de infecções na pele e também infecções respiratórias, isso por contato direto. Mas pode ter ainda por contato indireto. De que maneira? O chorume ele tem um odor desagradável, né? Tem um cheiro muito forte. E esse cheiro atrai animais que são transmissores de doenças, como por exemplo, moscas, mosquitos e até mesmo ratos, que transmite a leptospirose, que é uma doença muito perigosa para nós. Gente, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido e até o próximo Semeando Talk Show. Então, como a gente pôde ver a discussão entre as professoras, né, esse chorume, ele vai trazer consequências negativas para a nossa sociedade. Então, por favor, descartem o seu lixo corretamente. Mas voltando agora, continuando a nossa aula, nós vamos fazer uma comparação, que eu até já fiz um pouquinho, entre o lixo e o consumismo. Então, eu já coloquei que nossa sociedade é uma sociedade capitalista. Então, nós geramos muito em torno do dinheiro. Então, a empresa, a indústria, ela vai te incentivar a comprar determinados produtos. Isso que se trata uma propaganda. Então, nós somos invadidos diariamente por diversas e inúmeras propagandas, seja no celular, seja usando o computador, seja na televisão. Sempre tem, né, aquele momento do comercial, onde inúmeras empresas fazem propaganda do seu produto, te estimulando a querer aquele produto. Então, quanto maior, quando há o aumento da população, vai também ter o aumento do consumo. Mais gente, mais consumo, por consequência, maior produção de lixo. Então, a gente tem que ter o descarte correto desses resíduos para que não haja aí grandes impactos ambientais. Que aí a gente vai começar a falar também aí aonde que é descartado o nosso lixo e como que a gente pode selecionar e descartar corretamente. E a gente inicia por algo muito comum, um lixão e o aterro sanitário. Então, o que é um lixão? Né? Eles geralmente ficam localizados em áreas mais afastadas assim, da área urbana, mas ainda próximo, então nas áreas mais de periferia. Então, o lixão ele é uma forma inadequada de dispor o lixo, porque ele vai se caracterizar simplesmente por descartar. Então, ele joga o lixo no solo e não tem nenhuma medida para trabalhar aquele lixo. Então, ela vai impactar diretamente o meio ambiente e, por consequência, a saúde pública. Então, aí, diversos terrenos abandonados que a gente tem na nossa cidade acabam também servindo como lixão, né? Um terreno baldio acaba servindo como uma lixeira comunitária, o que deve ser uma lixeira viciada, né? Que deve ser combatido essa prática. E o aterro sanitário, que ele já assim é uma obra de engenharia que já vai ter critérios técnicos para manter aqueles resíduos destacados de forma correta, tanto os resíduos líquidos quanto os resíduos sólidos. Então, eles vão ter um sistema de drenagem, o solo vai ter que ser tratado, vai ter que ser impermeabilizado para poder receber esses tipos de resíduos. E aí a gente tem, né, lixão, que é uma área sem nenhum tratamento, e o aterro sanitário que tem. Aí a gente já tem uma imagem para vocês de como funciona um aterro sanitário. Então, o aterro sanitário é basicamente um bolsão de plástico, que vocês estão vendo aí, ó, esse terreno todo, tudo isso daí é um lixão. Então, ele é escavado e aí o solo vai ser impermeabilizado, que é esse número 1. Então, aqui, ó, eu tenho uma camada que vai impermeabilizar para que o chorume ou outros tipos de resíduos não
não cheguem, por exemplo, a esse lençol freático, que é esse azulzinho aqui embaixo. Tá? Então, aí ele escavou esse terreno e aí ele impermeabilizou o solo, colocou as canaletas que vão poder transportar tanto o chorume, porque esse material escuro aqui, que está como número 2, ele é o lixo. Então, ele é descartado o lixo, ele é colocado ao número 3, que é uma camada de terra, e aí ele vai sendo lixo e terra, tá bom? Que vai ficar, é assim que vai funcionar o aterro sanitário. Só que a diferença é que vai ter essa estrutura aqui, ó, essa estrutura número 6, ela vai servir para poder os gases, como o metano, saírem do solo e aí eles vão serem queimados. Então, ele vai ter aí, pode até ter ser gerado energia, né, desse tipo de gás. E aqui embaixo, essa canaleta aqui, ó, vai levar o chorume para uma piscina, ou seja, uma piscina de chorume, um lago de chorume, aonde ele vai ser, não tem como ser descartado, rejeitado de alguma forma, e aí é que sim gera um problema para a nossa sociedade. E aí o que a gente pode fazer para diminuir esse lixo que é jogado ou no lixão ou no aterro sanitário? A gente pode praticar, por exemplo, a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É a separação do lixo em vidros, papéis, né, essas lixeiras coloridas aí, cada um tem uma cor e cada uma tem um tipo de resíduo a ser jogado. Só que ela é muito rara ainda ocorrer aqui no Brasil. E como eu já falei para vocês, a população pobre, por não ter tanto poder aquisitivo, ela acaba indo para essas áreas de lixão, de aterro sanitário, para buscar comida e também para buscar material de revenda, né, os papéis, os plásticos, latas, etc. E aí, finalizando, eu vou deixar para vocês uma charge. Já está sujo mesmo, com o seu meu, nada adiantará. Será mesmo que se a gente não praticar a separação do lixo e o descarte correto, realmente a nossa sociedade pode mudar? Então fica aí para vocês esse pensamento, enquanto isso vamos chamar a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, questão para vocês. Aí a primeira questão, né, sobre o lixo urbano, ela vai ser uma questão para vocês identificarem a alternativa correta, né? Então, leiam atentamente aí. Logo depois vão vir as alternativas para vocês, alternativa A, B e C. E também nós vamos ter a questão 2. A questão 2 não é de marcar, tá? É uma questão que vocês vão explicar o que é o chorume. Vocês tiveram aí a professora explicando, tiveram a entrevista também falando para vocês e quais são as consequências negativas para a saúde humana. Para vocês agora um tempo para pesquisarem, produzirem respostas e daqui a pouco retornamos.
alunos do terceiro ano, vocês tiveram aí um tempo para produzir as respostas para as duas questõezinhas que ficou para vocês sobre o lixo, né? Então, eu vou destacar agora logo algumas das participações de vocês, depois a gente faz a leitura e a análise das questões, beleza? Então, vamos lá, iniciando pela Ana Paula, questão 1, letra A. O João Vitor, também questão letra A, e o João Vitor colocou que ele é da escola do 7, Tarsila Prado, lá de Humaitá. Obrigada pela sua participação, João Vitor. A Laura colocou já que a resposta é a letra B. Ela discordou dos colegas, é a Laura Graziella, e ela é da escola Professor Luiz Gonzaga, do município de Codajá. E seja bem-vinda também à nossa aula. A Ludmila Reis, letra A. A Isabelle também colocou letra A, que é do 7, Maria Isabel, lá de Iranduba. Seja bem-vinda também. O João Vitor repetiu aqui. Aí foi a Giovana, do Solon de Lucena, também colocou a letra A como resposta correta. Aí a Isabelle colocou questão A, também, questão 1, letra A, como a resposta correta. A gente pula um pouquinho aqui para ver as últimas participações da Glória, lá do Sebastiana Braga, na letra A. A Alzilene também, letra A. A Toniele, aí eu não sei se é homem, se é mulher, né? Toniele, então, participando aqui da escola Raimundo Holanda. Bom dia, bom dia. Aí o Taildo Albuquerque, da escola Vicente Teles de Souza, questão letra B. Então, a gente está verificando aí que vocês estão entre a letra A e a letra B na questão 1. Eu não vi nenhuma participação na questão 2. O João Vitor, ele até colocou aqui embaixo, ele é muito prejudicial, pois é uma fonte de contaminação do solo e da água. Aí, ó, tranquilo, conseguiu colocar aí bacana. E aí os outros alunos também continuam, letra A, né, como a Tatiane, a Isabel, da escola Otávio Mourão, a Esther, da Escola Estadual do Rio Preto da Eva, a Jennifer, da Escola Estadual Novo Céu, né, que eles conseguiram ainda pontuar. E a última participação foi da Karine também na letra A. Vamos seguir então lá para a nossa questão. A gente tem que o lixo urbano é responsável por vários impactos ambientais, mesmo este não sendo um problema exclusivo das grandes cidades, né? Um problema de toda cidade. É nelas que se torna um grande desafio. Sobre as formas de recolhimento e contaminação do lixo urbano, é correto afirmar que, então, alternativa A, é a resposta correta, já surgiu para a gente com gabarito, porque os lixões e aterros sanitários normalmente são localizados na periferia, como eu falei, são em áreas mais afastadas, recebem os lixos das cidades. É frequente, porém, pessoas usarem os terrenos abandonados ou da própria rua para esse fim, né? Pessoas que não, ou áreas onde não ocorre a coleta de lixo adequada, então, ou mesmo as pessoas daquela região resolvem descartar o lixo em um terreno abandonado, um terreno baldio. Então, a letra B estaria incorreta. Os aterros sanitários são locais onde o lixo fica a céu aberto, afastado dos rios e da periferia. Está incorreto, né? Porque nem sempre está afastado dos rios e da periferia. E ele é localizado, na grande maioria, nas áreas de periferia. Na letra C, além do mau cheiro, da poluição visual e da presença de ratos e insetos, os aterros e os lixos não trazem consequências para as áreas onde estão situados. Sim, eles trazem consequências para essas áreas onde eles estão localizados. Portanto, a letra A é a única alternativa correta que vai falar sobre, né, o descarte do lixo. Então, os lixos e aterros sanitários. Então, letra A como alternativa essa indicada, porque a maioria dos lixões e aterros sanitários estão localizados em áreas periféricas das cidades. Apesar da existência desses locais, muitos moradores depositam seu lixo em terrenos baldios. E, em alguns casos, o caminhão da coleta não passa em todos os bairros da cidade. Entretanto, o principal motivo desse fato é a total falta de bom senso da população. Então, existem pessoas que preferem não descartar o lixo da forma correta, né, fazendo o que a gente chama de lixeira viciada, que fica lá por anos e anos até o poder público resolver fazer a coleta daquele lixo. Então,
para não ocorrer isso e não trazer malefícios à sua saúde, a essa sociedade que costuma praticar, descarte o lixo corretamente. Então, lá na questão 2, a gente traz a questão do chorume. Então, vocês teriam que colocar o que é o chorume e aí apontar algumas das consequências negativas, né, para os seres humanos. E aí, como resposta, a gente vai colocar que o chorume é um material em estado líquido que se origina a partir da decomposição da matéria orgânica nos aterros sanitários. Aí tá os aterros sanitários, mas se ele estiver também em terreno baldio, também vai se decompor, né? Porque não está no aterro sanitário que não vai ocorrer a decomposição do lixo, tá? Então, o chorume, que é o líquido produzido pelo lixo orgânico, pode contaminar os lençóis freáticos e causar doenças. O que a gente pode comentar sobre essa questão? Que o lixo acumulado, ele produz um líquido denominado chorume. Isso já está claro, né? Toda a matéria orgânica, ela vai produzir esse chorume quando é descartada. Quem é o chorume, possui uma coloração escura e com cheiro desagradável. A substância gerada atinge as águas subterrâneas, então ela vai acabar contaminando os aquíferos e os lençóis freáticos. Além disso, existe a contaminação dos solos e ainda das pessoas que mantêm contato direto com os detritos, né, com o lixo. Pode ocorrer ainda os deslizamentos de encostas, o assoreamento de mananciais, as enchentes e os estragos da paisagem. Então, a gente já conseguiu compreender, né, que o lixo não descartado corretamente, ele vai trazer inúmeros malefícios para a nossa sociedade e também para o meio ambiente. Então, não vai só atingir ali o solo, não, ele vai acabar contaminando o solo, vai acabar contaminando a água e, por consequência, pode também trazer doenças para a nossa população. Então, descarte o lixo corretamente. Por aqui encerramos a aula de Geografia do terceiro ano. Já me despeço também, que agora vem a professora Pet aí finalizando o terceiro ano com a aula de História. Até uma próxima!